Olá, leitores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma dica, na verdade, de 3 leituras rápidas que você pode fazer em um dia. Então, vem comigo. Então, leitores, hoje eu vim trazer uma dica para você que gosta de ler livros curtinhos ou para você que está começando aí a se aventurar no mundo da leitura, né, que tá buscando aquele prazer de conseguir concluir os seus livros. São livros bem curtinhos, na verdade, são 2 livros e uma revista. E também para você que gosta de livros sobre autoajuda, talvez, ou no caso da revista, um conteúdo mais jornalístico. E eu vou mostrar para vocês quais são. São esses aqui, olha. E eu vou contar um pouquinho sobre cada uma dessas leituras. Eu vou começar com o primeiro que eu li, que é o Mentes Extraordinárias, como desenvolver todo o potencial do seu cérebro. Aí tem aqui alguns tópicos que ele aborda no livro, que é criatividade, memorização, concentração, produtividade, aprendizado, inteligência e raciocínio lógico. Sobre a minha leitura, a leitura foi bem rápida, esse livro ele é assim, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é por dentro. Ele é papel jornal, sabe, aquele touch de papel jornal, e ele vem dividido por tópicos. O autor é o Alberto Delissola, não sei como se pronuncia, eu acho que é Delissola. Porque ele é brasileiro, mas o Alberto, ele tem um sobrenome diferente, né, estrangeiro. E o Alberto, ele é ganhador de prêmios de concursos sobre memória. Ele ganhou vários concursos já, até internacionais, sobre memorização. E aqui ele vem trazer algumas dicas para você ao utilizar sua memorização e a sua inteligência para ser mais criativo e para aprender melhor as coisas. Eu achei que a escrita dele ficou meio perdida ou talvez um pouco objetiva demais. Os assuntos são divididos em 5 partes, mas não tem uma introdução pro livro, não tem uma explicação, não tem nada. Ele já começa assim, olha, de cara, tipo, parte 1, memória. Aí ele tem 2 parágrafos sobre o que é a memória e já começa com estratégias. O livro é extremamente objetivo a ponto de parecer um pouquinho bagunçado ou desorganizado, mas eu acho que esse livro vale a pena pela primeira parte. A primeira parte no qual ele ensina estratégias de estudo é maravilhosa. Para quem estuda alguma língua estrangeira, assim, as dicas que ele dá aqui nessa primeira parte, vale a pena você adquirir o livro só pela primeira parte, sabe? Eu gostei muito. Marquei várias coisinhas aqui na parte de aprendizado, principalmente para quem tá aí na luta com o inglês. As dicas que ele dá são as dicas que eu geralmente falo para os meus alunos, sabe? Fazer uma imersão, assistir vídeos, procurar não ficar na muleta da legenda e várias outras, sabe? Não fazer multitarefa, uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos, porque a maioria dos alunos, eles têm aquela ilusão de que eles vão ficar escutando música e por mais que uma ou outra palavra seja adquirida nessa questão da música, se você não estudar a música com bastante atenção, se você não usar a música como um instrumento de estudo, você não vai estar aprendendo com a música. A música, no sentido do aprendizado, ela não é muito efetiva se você estiver fazendo uma multitarefa, que é o que o Alberto vem falar aqui. O seu cérebro, apesar de muitas pessoas acreditarem que elas conseguem fazer multitarefas, né, várias tarefas ao mesmo tempo, o seu cérebro não foca em mais de uma coisa naquele mesmo momento. Quando eu falo isso, gente, naquele mesmo milésimo de segundo, o seu cérebro não vai prestar atenção em mais de uma coisa, sabe? Então, por exemplo, eu tô lavando louça e tô escutando uma música em inglês para poder aprender inglês. Você não vai aprender inglês desse jeito. Para você aprender inglês, ao escutar uma música, você tem que sentar com a letra da música na mão, focar na letra, focar naquilo que a pessoa está pronunciando e aí depois ir para a letra da música impressa, tem que estar impressa, não adianta só ficar olhando na tela do seu computador. Nosso cérebro ficou centenas de anos olhando para o papel e associando o papel com o aprendizado ou com a escrita. O computador é uma coisa muito recente, tem só décadas, né? Então, assim, hoje não adianta também você evitar de ficar imprimindo as coisas. Para o aprendizado tem que estar impressa, então você tem que imprimir ali a letra daquela música e esmiuçar aquela letra. Sem distração,
sem estar escutando televisão, sem estar lavando louça, sem estar escutando o filho berrando. Você tem que estar focado naquela letra ali. E aí você tem que realmente procurar no dicionário todas as palavras que você desconhece, escutar a música atenciosamente de novo para poder pegar a pronúncia das palavras que você não sabe pronunciar, ler a letra da música em voz alta para poder treinar a pronúncia e também treinar a leitura. Então, assim, tenham muito cuidado com essas lendas, sabe? Tipo assim, eu vou dormir com alguma coisa falando inglês e daí eu vou acordar e tipo, pum, aprendi inglês. Não, gente, isso não acontece. O que ajuda você a aprender inglês ou qualquer outra língua é, como o Karnal já falou em um dos vídeos dele, é o tempo bunda, carteira, livro, entendeu? É o tanto de tempo que você gasta sentado numa mesa, com um livro de estudos na frente ou material de estudo, qualquer coisa, e estudando. É isso que vai fazer você aprender, né? No meu caso específico, eu sou professora de inglês. Mas essa é uma das dicas mais assim maravilhosas que ele vem aqui no livro reforçar, né? Não fazer multitarefa enquanto você está estudando, por mais que algumas pessoas sentem que elas estudam maravilhosamente bem, por exemplo, quando elas estão escutando, vendo televisão, ouvindo rádio. Há alguns estudos que ele até cita aqui que algumas pouquíssimas pessoas conseguem ter um pouquinho mais de foco quando elas estão ouvindo música clássica. Mas, gente, é um tipo muito específico de música, tá? O seu filho que tá lá escutando, sei lá, pagode, enquanto ele tá dizendo que ele tá estudando pra prova de matemática, ele não está estudando pra prova de matemática. Ele está sendo distraído por aquele ritmo, entendeu? E ele não tá o cérebro dele não está realmente focando. A música clássica não tem pessoas falando palavras, é um tipo completamente diferente de música que realmente acalma e faz você tá naquele estado mais relaxado, né? Para você conseguir focar. E ele traz aqui também algumas coisas sobre o aprendizado das crianças. Por que existe essa ideia de que as crianças aprendem mais do que adultos, né? Mas na verdade não, o número de palavras por dia aprendido por crianças varia conforme elas vão crescendo. Então, por exemplo, de até os 30 meses de idade, ela aprende cerca de uma palavra por dia, né? 1,6. E aí, entre os 8 e 10 anos é quando a criança aprende mais número de palavras, que é de 12, em média de 12 palavras por dia, né? E ele também fala que acredita-se, né, que tem alguns estudos que até os 11 anos seria a parte mais fácil do aprendizado de idiomas. Outro erro muito importante que muitas pessoas cometem, eu vou estudar hoje 2 horas e daí eu vou ficar 3 dias sem estudar inglês e daí daqui no quarto dia eu vou estudar mais 2 horas seguidas e vou aprender. Não, o estudo tem que ser diário, principalmente quando você quer aprender uma língua, você tem que ter contato com aquela língua todos os dias. É muito mais... Você ganha muito mais ao escutar, ao entrar em contato e estudar durante de 15 a 30 minutos todos os dias, mas todos os dias de segunda a segunda, do que você estudar 2 horas em um dia e ficar 3 dias sem estudar, sabe? Então a primeira parte desse livro sobre aprendizado de línguas estrangeiras é muito, muito bom mesmo. Mas aí eu achei que ficou um pouco curto demais, uma coisa que é muito ampla, né? E aí depois ele vem abordar na segunda parte a criatividade, como trabalhar sua criatividade, ser mais criativo, como ter inspiração. Aí na terceira parte, vou pegar aqui para falar um pouquinho para vocês. Na terceira parte ele fala sobre brainstorming. E para mim a parte de brainstorming ficou muito focada na questão empresarial. Ele cita só no finalzinho dessa parte, desse capítulo, mas ele chama de parte, o brainstorming individual. Então, assim, essa parte do brainstorming é mais para quem trabalha em empresa e trabalha na parte de criatividade ou na parte de desenvolvimento dessas empresas, que são as pessoas que realmente têm que lidar com essas reuniões com brainstorming, né? Então ele fala das regras, como fazer uma reunião de brainstorming, como avaliar as ideias que saíram dessa reunião. Ele dá bastante detalhes do brainstorming, mas acaba sendo até um pouquinho maçante, sabe? Para quem não precisa lidar com isso no dia a dia.
E a última parte, que é a quinta, ele fala de dinâmicas de grupo, né? Dinâmicas exclusivas de grupo. Então, assim, também para quem trabalha em grupo, para quem trabalha em grandes empresas que precisam ter mais trabalho colaborativo. Ele não falou muito de memorização, eu achei estranho, né? Num livro intitulado Mentes Extraordinárias, e que aqui atrás vem focando no fato do autor ser uma pessoa que tem uma memória maravilhosa. Ele não cita, não fala sobre memória. Ele, quer dizer, ele começa o livro falando o que é a memória, mas ele não dá dicas de memorização, entendeu? Ele dá dicas de aprendizado, mas eu não sei como vocês definem aprendizado ou como vocês definem memorização. Mas, na minha opinião, memorizar e aprender é um pouco diferente. Porque, por exemplo, quando eu memorizo uma matéria para a prova, quando a prova acaba, eu não lembro mais daquilo, então eu não aprendi, eu não retinha informação de forma permanente. Então, isso para mim é memorizar. Eu vou memorizar algumas frases aqui para poder chegar ali na prova amanhã e eu conseguir escrever as frases. Agora, o aprender é uma coisa que você não esquece mais. Então, eu encaro diferente essa questão de memorizar e aprender. Mas ele meio que tratou o aprender como memorizar aqui no livro. Mas assim, eu comprei esse livrinho aqui na Avon, na revista da Avon. E eu vou ver, se eu achar ele na Amazon, eu coloco aqui embaixo pra vocês, tá? Mas eu já sei que, por exemplo, esse aqui, que é um livro maravilhoso, que eu indico que vocês têm que ler. Esse daqui eu já procurei na Amazon e não tem, só tem mesmo na revista da Avon. Tá, então esse aqui foi o segundo livro que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Esse livro aqui, ele é super rápido e ele tem de leitura 61 páginas só. Então, 61 páginas é rapidinho, você consegue ler em um dia. E esse daqui só tem também na revista da Avon, e ele tem 63 páginas, 62 páginas também. Gente, esse livro aqui, ele é incrível, ele é um livro fininho, mas assim, de um conteúdo, de uma profundidade maravilhosa. Então, o nome do livro é Como Lidar com Pessoas Difíceis, Dicas para Melhorar Seus Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Esse livro não traz aqui na capa um autor. Ele é da editora Alaúde e aqui dentro tá falando que a redação foi da Marta Lopes, tá? Mas aí também tem a preparação, que foi do Cássio Yamura, a revisão da Ceci Meira e da Cacilda Guerra, a capa e projeto gráfico é do César Godoy, as ilustrações da Amanda Sestaro, e aí tem a empresa que fez a fotografia da capa, que é a Shutterstock.com. E a impressão foi da Gráfica Eskenazi Limitada. Então, assim, não tem um autor em si, mas quem fez a redação foi a Marta Lopes. Provavelmente ela deve ter organizado a parte escrita, né, desse livro. E, gente, ele é muito bom. Ele vem com uma apresentação, aí aqui é o sumário, eu vou ler pra vocês. Olha, ele fala as relações, o começo de tudo, no qual ele fala que o que a gente desenvolve primeiro na questão de relacionamento e das nossas personalidades é o contato que a gente tem com o cuidador primário, né? Aquela primeira pessoa que cuida de você mais vezes quando você é bebezinho, né? De 0 a 2 anos. Que na maioria das culturas é a mãe, mas não necessariamente é a mãe, mas o cuidador primário ele vai influenciar muito no como você vai crescer e na personalidade que você vai desenvolver. E isso tem muito relacionado com se tornar ou não uma pessoa difícil, sabe? Aí depois ele fala da família, amor e trabalho, como as relações se moldam. Então ele vai dar exemplos de relacionamentos tanto na família, relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho, para você já ir formando conhecimento prévio. O que eu achei muito interessante desse livro é que ele dá embasamento, que é o que faltou nesse livro aqui. Esse livro ele te explica primeiro o que é a personalidade, como que as personalidades se formam, quais são os tipos de relacionamento, para depois explicar o que é uma pessoa difícil, quais são os tipos de pessoas difíceis e como isso impacta nos relacionamentos, sabe? E aí o terceiro capítulo já vem falando das pessoas difíceis. Pessoas difíceis, 4 perfis diferentes, eu vou contar, né? Eu vou falar pra vocês sobre esses perfis. Aí o quarto capítulo é um teste. Você é uma pessoa difícil, é bem bacaninho. Você faz o teste ali, responde mais perguntas e descobre se você é ou não uma pessoa difícil.
E o mais importante é o número 5, que é como lidar com pessoas difíceis, dicas e estratégias. Mas para você conseguir lidar, eu gostei muito do jeito que esse livro foi estruturado, porque para você lidar com uma pessoa difícil, você tem que saber qual tipo específico de pessoa difícil que é aquela pessoa, para você bolar as suas estratégias, sabe? Aí depois vem a conclusão e a bibliografia. Então, eu vou falar com vocês quais são os tipos de pessoas difíceis, sabe? E aí, dentro desses tipos específicos, ele também divide, olha. O primeiro tipo de pessoa difícil é o agressivo. Aí, dentro do tipo de pessoa agressiva, ele explica por que a pessoa é agressiva, né? E daí ele vem falar de várias teorias, né, do porquê que a pessoa é agressiva. E aí, dentro desse tipo de pessoa agressiva, ele dividiu em alguns tipos de agressividade. Tem o manipulador, o mal-humorado e o vingativo. Então, dentro da personalidade agressiva, tem esses 3 tipos de personalidade agressiva. E o segundo tipo de pessoa difícil é o indisciplinado. Aí ele explica o que é uma pessoa indisciplinada, por que a pessoa é indisciplinada. Eu achei brilhante as explicações. E dentro dessa personalidade difícil e indisciplinada, como que ela pode ser? Ela pode ser indisciplinada arrogante, indisciplinada e insubordinada. Então tem 2 tipos aí. Aí o terceiro tipo de personalidade difícil é o egocêntrico. Aí ele explica direitinho o que é uma pessoa egocêntrica, por que ela pode ser egocêntrica. E aí dentro, né, do tipo egocêntrico tem o ambicioso, o orgulhoso, o acusador. O acusador, gente, é aquele chato, né, que nunca assume culpa de nada. Ele acha que, tipo assim, tudo acontece por causa dele, mas quando é alguma coisa de negativa, ele aponta o dedo, mas nunca assume nada. E o último egocêntrico é o individualista. E por último, a última personalidade difícil é o inseguro. Aí explica por que essa pessoa, o que é uma pessoa insegura, por quais são os tipos, né, de motivação para uma pessoa ser insegura. E aí, dentro da insegurança de uma pessoa insegura, ela pode ser fiscalizadora, aquela pessoa que fica só prestando atenção no que os outros fazem, mas não presta atenção no que ela faz. Ela é tão insegura que ela não consegue prestar atenção em si, só nos outros. Aí tem o submisso, que é aquele que, né, aceita tudo que as pessoas mandam ele fazer, e isso pode ser perigoso, né, a submissão. Se ela estiver muito desbalanceada, ela pode ser perigosa. São pessoas que às vezes entram em relacionamentos abusivos com uma pessoa difícil do tipo agressor, né? Que tem o inseguro submisso e o agressor violento. E tem o ciumento, que também é um tipo de pessoa insegura. Ela é tão insegura que ela tá sempre ali achando que ela vai perder aquela pessoa que ela gosta. Então, gente, dessas 3 leituras, assim, eu amei muito esse, tá? Super indico. E a última é a revista Sorria, da Drogaria Raia. Gente, essa revista é um primor, sabe? Sem contar que a ideia dessa revista, a causa que ela se dedica é muito bacana. A revista Sorria, ela é vendida na Drogaria Raia ou no site da editora MOL. Eu vou pegar aqui atrás, olha, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o site pelo qual você pode comprar essa revista se você não tiver uma Drogaria Raia. E por que é importante que você cheque? Porque essa revista, gente, o lucro dela vai para ajudar organizações, instituições que ajudam certas causas. E aí a revista traz quais instituições que eles estão ajudando e quais causas essas instituições contribuem. E o preço, gente, é assim... É R$ 4,70, uma revista com conteúdo maravilhoso, sabe? Logo aqui no início vem a carta de abertura da editora. Nessa edição aqui ela tá se despedindo, vai entrar uma outra editora, ela vai continuar no grupo, mas ela não vai mais escrever para a revista. E assim, gente, um texto muito bem escrito, sabe? Uma escrita muito humana, e ela fala sobre a ajuda, sobre pedir ajuda, ter coragem de pedir ajuda, como é às vezes difícil pedir ajuda, mas como é importante pedi-la, né? E aí logo depois eles vêm aqui, olha, eles explicam direitinho qual a porcentagem do valor dos R$ 4,70
que vai para doação. Dos R$ 4,70, R$ 2,40 são os custos de produção da revista, porque, né, gente, tem que escrever os textos, tem que imprimir, tem que encadernar, tem um editor, tem o transporte, tudo isso é envolvido, né? E aí tem 37 centavos que são impostos e a doação é R$ 1,93. Então esse R$ 1,93 ele vai direto para a doação. E aqui, se você quiser checar no site com mais detalhes, tem aqui, olha, o site com toda a descrição para onde as doações estão indo, mas no comecinho da revista eles também mostram, olha, eles mostram as instituições que eles estão ajudando, sabe? O GRAC é a maior instituição, é a instituição que eles mais ajudam, mas tem outras também, olha. Eles vão mostrando e explicando o que a instituição faz, qual que é o projeto social da instituição. Tem mais aqui, ó. E aí vem os textos mesmo da revista. Gente, esse primeiro texto aqui, ó, sobre mudança, eu achei muito lindo. Ela fala sobre como mudar pode ser positivo, como às vezes a gente é inseguro e tem medo de mudança. Então, assim, é um texto muito bacana sobre esse tema. Eu gostei muito dos textos dessa revista. Eu tenho um texto sobre chá, sobre a magia do chá, um texto sobre jardinagem. Então, assim, traz muita coisa interessante, sabe? Outro texto que eu gostei muito foram as 10 razões para fazer trabalho manual, né? Para quem faz algum tipo de trabalho manual, quais são os impactos, tanto no seu cérebro, quanto no seu corpo, quanto na sua socialização de fazer um trabalho manual. Achei incrível o texto, sabe? Então, assim, é uma revista extremamente informativa. Outro texto que é de extrema importância, mas assim, num sentido meio assustador, é o texto que eles falam de saneamento básico aqui no Brasil. Eu vou achar aqui para mostrar para vocês. Eu até tirei algumas fotos e botei lá no Instagram. Quem me segue eu botei nos stories. Então eles trouxeram uma matéria com 3 páginas sobre o saneamento básico. E assim, é assustador que hoje no Brasil ainda tem 35 milhões de brasileiros que não tem água potável encanada em casa e que uma outra parcela da população muito maior não tem tratamento de esgoto, né? Algumas pessoas até têm, né? Muitas pessoas têm água encanada em casa, mas a água encanada potável entra na casa, mas não tem nenhum tipo de tratamento para lidar com os dejetos, sabe? E isso é falta de saneamento básico, e isso traz muita doença. Eles calculam que cada R$ 1 investido em saneamento básico evita que se gaste R$ 9 em combate à doença. Então, assim, se você investir R$ 1 no saneamento básico, você economiza R$ 9 em tratamento de doenças causadas por não investir. Então, o saneamento básico é um investimento que evita que as pessoas fiquem doentes, sabe? E quando você parar para pensar que 35 milhões de pessoas nem têm água potável, ainda mais agora nessa época de pandemia, que é um assunto que eles abordam aqui, né? Que o maior jeito de se evitar pegar a Covid é lavando bem as mãos, não passando. Então, como que essas pessoas, né, esses 35 milhões de pessoas vão ter uma higiene reforçada e redobrada, lava bem as mãos, se não tem água encanada potável, não tem água potável chegando em casa para lavar as mãos e fazer a higiene básica, entendeu? Então, assim, é muito complicado e eles escrevem foi assim, bem completo. Aí eles trazem também algumas instituições que estão fazendo projeto social para incentivar o saneamento básico. Algumas fazem a captação de água por si só, outras fazem incentivando, cobrando, né, ações governamentais. E aí eles falam também de uma cidade que chama São Gabriel da Cachoeira, um município no Brasil que tem o maior índice de mortalidade infantil por falta de saneamento básico. 93% da população dessa cidade não tem acesso a saneamento básico, então as crianças morrem de diarreia, gente. É muito assim, absurdo, sabe? Esses dados. E é uma coisa que a gente no dia a dia não para pensar, né? Então, assim, fica aí mais uma dica de leitura rápida. Essa revista, ela é fininha, ela tem 50 páginas, sabe? E muito importante ler, gente, também para você se informar, sabe? Tem textos muito humanos, mas tem textos mais jornalísticos nela, que valem muito a pena.
Então fica a minha dica dessas 3 leituras rápidas para você aproveitar num dia aí que você estiver mais tranquilo, num dia de final de semana, num feriado, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente vai continuar falando sobre livros, leituras e assuntos relacionados aqui no canal. Tchau!